Eu lembro que nós morávamos em um lote só. Na casa da frente morava meu avô, minha avó e minha tia. E na casa do fundo morava minha mãe e o meu pai. A minha tia, ela tinha um melhor amigo, que ele era muito querido pela família. Ele era moreno, do cabelo vermelho, então todo mundo brincava e chamava ele de Curupira. E ele também sempre se apresentava como Curupira. Ele era gay e o meu pai odiava, detestava ele, por isso que ele não ia na casa do meu pai nos fundos. Acontece que um dia, meu pai e minha mãe saíram pro cinema e, como de costume, eles nunca me deixavam sozinhos, me deixaram na casa da minha avó. E aí eu tava na casa da minha avó e eu levei todos os meus desenhos. Nessa época, eu estava me descobrindo como desenhista, porque eu era apaixonada por desenhar. Já desenhos profissionais mesmo, sabe? Coisas diferentes, muito legais mesmo, orientais, desenhos orientais. Eu tava na cozinha e o Curupira sentou do meu lado na cozinha. E a minha avó e meu avô estavam na sala. E ele pegou e começou a perguntar o que eu tava fazendo. E eu ali, super focada no meu desenho, eu falei pra ele que eu tava desenhando tal, que eu tava fazendo as minhas coisas. E ele falou assim, você quer ver uma coisa? E eu disse, o quê? E aí, naquela época, ele pegou a minha mão e colocou na parte íntima dele, ele colocou no pênis dele. E eu assustei, porque eu vi aquela coisa grande, grossa e quente e, tipo, eu nunca tinha visto um pênis na minha vida, a não ser do meu irmãozinho que tinha 2 aninhos de idade, que tava ali na casa da minha avó também. Na hora eu tirei a minha mão, eu saí da mesa e eu sentei na sala. E eu fiquei em choque do que tinha acontecido, sabe? Tipo, é sério que o Curupira, que é alguém tão querido, por que ele fez isso? Eu sabia que tava errado. O bom é que depois ele veio e ele tava começando, eu nunca vou esquecer, tava começando a novela, acabando o Jornal Nacional. E ele olhou pra minha cara e falou assim, que isso, garota? Viu o fantasma? Tá toda branca aí, kkkk. Vó, aumenta o volume da televisão enquanto eu lavo as vasilhas, que eu não vou ver a novela não, mas eu vou ouvir. E porque ele participava de tudo da casa, lavava vasilha, ajudava minha avó a limpar o banheiro, ele era desses. Então ele tava lá lavando as vasilhas e tal, e eu fiquei pasmada esperando os meus pais chegarem. Meus pais chegarem, pegou eu e o meu irmãozinho e a gente foi pra casa, né? E eu fiquei lá. Eu não tive coragem de contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe o que aconteceu. Eu guardei aquilo dentro de mim. Mas eu fiquei com muito medo. E depois daquele dia, eu nunca mais ficava sozinha com ele no lugar. Onde ele entrava que eu tava sozinha, eu saía. Onde ele chegava que ia ficar só eu e ele, no momento eu ia com quem tava indo junto. Eu sempre tava perto da minha avó, do meu avô, da minha tia. Eu nunca mais fiquei sozinha com esse ser humano. Eu fiquei muito traumatizada com ele. Ok, o tempo se passou, ele até sumiu da família, eu não sei se ele casou, se ele conheceu alguém, se ele foi pra fora do país, eu não sei. Eu só sei que o Curupira sumiu da casa da minha avó, ele parou de frequentar, não sei se ele brigou com a minha tia, eu não sei o que aconteceu. E eu cresci, eu casei e eu tive 3 meninas, 3 florzinhas maravilhosas. E eu sempre conversava com elas, sempre falava pra elas tudo que era a respeito de assédio, de abuso, de estupro. Por quê? Porque você falar sobre sexo com o seu filho, você não tá ensinando a fazer sexo, você não tá ensinando ele a fazer sexo, você tá ensinando ele a se proteger de ser uma vítima de assédio sexual, entendeu? Então eu ensinava pra elas como elas poderiam se proteger, se cuidar, o que era errado, o que era certo, e sempre passando confiança pra elas me contarem do que estava acontecendo. Um certo dia, a minha filha chegou em mim e falou assim pra mim, mamãe, a minha coleguinha me falou que o padrasto dela tá estuprando ela. E aí eu fiquei em choque, né? Fiquei desesperada, eu falei, a gente precisa de fazer alguma coisa. A gente precisa de armar um plano, a gente precisa de fazer alguma coisa, eu preciso ajudar essa garota. E aí foi. A minha filha chegou e me contou que o padrasto de sua coleguinha tava abusando dela, né? Tava estuprando a garota, que ela tava sofrendo e não sabia com quem contar. E aí, como eu já tinha tido aquela liberdade de conversar sobre isso com as minhas filhas, ela me pediu ajuda. E eu fiquei desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer pra ajudar essa menina? E eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz o quê? Eu conversei com a vizinha minha e nós decidimos fazer uma denúncia anônima do padrasto dela, sabe? A gente falou que a menina tá chorando, tava desesperada, a gente ligou pra delegacia e fez isso. A gente denunciou, passou o endereço, passou a escola da menina, passou o nome completo dela, a idade, passamos os dados que eles pediram e a gente contou que a denúncia
denúncia foi feita através da menina para uma coleguinha para mim e que eu tava fazendo essa denúncia, entendeu? E aí a gente perguntou para qual delegacia ele seria encaminhado se ele fosse preso. Eles falaram o nome da delegacia, eu e ela, a vizinha e minha filha, pegamos o carro e fomos para a delegacia e ficamos esperando o enxame acontecer. Cara, foi questão de 1 hora e meia, a viatura chegou com aquele cara preso dentro da viatura, sabe? Quando ele desceu, que eu vi que era ele, que depois veio no carro, a mãe da menina com a menina, a mãe chorando muito, a menina também, automaticamente eu senti um alívio dentro de mim, era como se eu estivesse vendo o Curupira sendo preso, sabe? Eu me senti leve por ter conseguido fazer isso. E aí depois a minha filha não podia depor, né? Porque a gente conversou com a mãe dela, a gente confessou que foi a gente que denunciou, a gente não teve medo de nada. E como a minha filha não podia depor por ser menor de idade, eu acompanhei ela pra falar por ela. Aí a gente foi, demos o nosso depoimento e o cara pegou 10 anos de prisão. Mas, cara, eles saíram em 1 ano, sabe por quê? Porque ele teve um comportamento excelente dentro do presídio. Eu fiquei com um pouco de raiva. Poxa, o sistema do Brasil realmente é osso, né? O cara tava estuprando a garota e ia sair por bom comportamento. A sorte ou o azar, não sei, é que mataram ele lá dentro da prisão. Como souberam que ele estava estuprando uma menor, isso não é perdoável, né? Então eles mataram. Mas menos um pedófilo no mundo, né? Foi o que eu pensei na época. E depois disso que aconteceu, eu tive coragem, tive força de contar para os meus pais o que eu tinha passado com o Curupira. Depois de 37 anos, eu tive coragem de tirar aquele peso de mim. Porque, olha, eu não fui estuprada. O ato em si não aconteceu. Aconteceu o assédio, né? Ele colocar a mão dele, a minha mão em cima do negócio dele. Aquilo ali me trouxe um trauma, querendo ou não. Mas eu fico imaginando as crianças que têm o ato completo, que sofrem de verdade, que passam por isso. O quanto isso é constrangedor. Por isso que é importante a gente conversar, a gente alertar, a gente falar. E eu fiquei muito feliz de conseguir ter feito alguma coisa pela coleguinha da minha filha. Eu não fiz por mim, porque eu não tive coragem, fiquei com medo e também não tive o apoio que eu dei pros meus filhos, porque se a minha mãe fosse comigo, o que eu sou com os meus filhos, com certeza eu teria falado, mas eu fico feliz também de ter ajudado um terceiro e eu, sabe aquela vontade que dá de ajudar, sair ajudando todo mundo que tá sofrendo assédio? Por isso mesmo que eu vim contar essa história, pra poder encorajar as mães, as filhas, a conversarem, a falarem, a se abrirem, a serem amigas, ajudarem, alertarem. Isso é tão importante. Se você soubesse o tanto que isso é importante, porque, olha, não é porque o cara é gay que ele não vai ter coragem de fazer nada com uma criança, não, tá? Porque eu pensava que por ele gostar de homens, ele nunca faria isso comigo, que eram, além de ser criança, ainda era uma menina, entendeu? Mas fica um alerta que, dependente de quem seja, não deixa ficar sozinho, alerta e tenham cuidado. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje é muito... Não é legal pelo fato do estupro, mas é legal pelo fato da mulher ter passado por isso, ter alertado os filhos e ter ajudado a coleguinha de uma filha a sair desse caos que era o assédio, o estupro dentro de casa, que a própria mãe da menina não soube identificar e não soube ajudar. Então fica aí um alerta para todas as mães sempre estar sendo abertas, conversando com seus filhos, tá bom? E se você já passou por alguma experiência parecida, se você também já conseguiu denunciar e colocar um cara desse na cadeia, manda pra mim também pra eu trazer aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa mãe, porque eu achei ela uma guerreira, sabe? Um exemplo de mulher. E curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.